pessoal, João Homem na área mais uma vez. O que a gente viu aí até agora, tá? A gente construiu e testou os elementos fundamentais do seu setup personalizado. Hoje a gente vai falar sobre um tema crucial: como fazer ajustes inteligentes na sua estratégia sem transformá-la em um monstro operacional, o que eu chamo de Frankenstein. Mas antes disso, as always, previously on Lost. Bom, até agora na jornada a gente já entendeu que setups prontos, isso aí, não funcionam. A gente desenvolveu uma mentalidade de trader autor, aprendemos a observar o mercado, compreendemos a equação do trade, formulamos hipóteses operacionais, estruturamos nossa estratégia com os 4 blocos essenciais e aprendemos a validar tudo isso com backtest simples. Caramba, que orgulho. Vamos lá. Agora a gente vai abordar um desafio que todo trader enfrenta. Como evoluir sua estratégia sem descaracterizá-la, João. Caramba, o treino hoje bateu a cabeça. O que é isso? Sem descaracterizá-la completamente. Porque a linha entre refinamento e destruição é mais tênue do que você imagina. Hoje eu tô engraçadinho. Bom, vamos começar aí entendendo o perigo de misturar setups. É uma coisa que todo mundo faz. Todo mundo, tá? E, cara, não tá errado. Beleza? Mas presta atenção ao perigo disso. Bom, um dos erros mais comuns que eu vejo entre traders, especialmente os iniciantes, é o que eu chamo de síndrome de Frankenstein. Tá? É a tendência de pegar pedaços diferentes ali, né, de diferentes estratégias, tá? E tentar costurar tudo em um único setup. Beleza? Cara, eu acho que todo trader é um conjunto de coisas que ele viu dentro do mercado, ali no gráfico e tudo, no preço, e coisas que ele aprendeu ou que ele viu outras pessoas fazendo ou falando. Tá? Então é uma mistura disso tudo. Coisas que, pô, fulano ali falou uma coisa que fez sentido, cara. Pô, vou olhar esse negócio amanhã. Será que isso faz sentido? Porque se fez sentido é porque combina um pouco com o meu modo operacional. Então, pô, eu vou testar isso aí. Tá? Mas tem que tomar cuidado com isso. Tá? Porque senão, cara, o que esse pessoal erra, né, é justamente nessa coisa de criar um monstro operacional ali que não tem coerência interna, sabe? E acaba não funcionando em condição nenhuma do mercado. Tá bom? Porque por causa disso não tem coerência, tem que ser alguma coisa que bate ali, sabe? Com tudo que você está olhando, seu conjunto de crenças e tudo mais. Agora, por que isso acontece? Isso é fundamental saber. Por 3 motivos. A primeira, ansiedade após perdas. Você tem algumas perdas seguidas e em vez de analisar se foi apenas a variância ali normal, né, você começa a adicionar filtros, indicadores para melhorar a estratégia. Segundo, o FOMO, Fear of Missing Out. Essa pronúncia de inglês mineiro é uma coisa absurda. Mas, cara, é o que? Você vê outro trader tendo sucesso, né, com uma abordagem diferente, tá? É o cara que chega no YouTube, no Instagram, coloca um boletão do caramba lá, te encanta, né, te alumina. E aí, cara, você tenta incorporar elementos da estratégia daquele cara, da abordagem daquele cara, na sua estratégia, sem entender se esses elementos são ou não compatíveis. E terceira, paralisia por análise. Você fica tão obcecado em criar a estratégia perfeita que acaba adicionando camadas e mais camadas de complexidade até que ninguém, nem você mesmo, consegue entender como ela funciona. E sim, não se engane, eu já criei meus próprios Frankensteins, tá? Mas, porra, é um momento particularmente frustrante da minha carreira, tá? Eu estava operando um setup baseado em price action, em suportes e resistência. Tá? Após uma sequência de perdas, né, eu comecei a adicionar indicador. Aí, porra, o pessoal falava, não, se o MACD virou para cima nessa situação aqui, nessa configuração, é compra, velho, né? Eu fui lá e meti o MACD no gráfico. Aí, não, o RSI, pô, isso aqui é bom pra caralho, fulano tá ganhando com isso. Tá, com o RSI. Aí mete uma banda de Bollinger para completar, né? Aquele recheio assim, né? Aquela camada extra assim, né? Como é que chama mesmo? Top não sei o que vende no açaí. Eu não sei que eu não como muito isso. Mas enfim, é isso aí. Tá? Foi fazendo isso aí. E aí no final, cara, eu tinha uma tela ali tão cheia de indicadores que eu mal conseguia ver o preço. Tá? E óbvio, né? Os resultados só pioraram, não melhoraram de forma alguma. Mas vamos lá.
Um exemplo concreto. Imagine que você tem uma estratégia simples de reversão em suportes importantes. Ela tem uma taxa de acerto de 55% e uma relação de risco-retorno de, vamos colocar, de 1,5 para 1, ou seja, 1,5 de retorno para 1 de risco. E isso aí te dá uma expectativa positiva. Após algumas perdas, você decide adicionar um filtro de RSI. Só entra se o RSI estiver abaixo de 30, ou seja, sobrevendido. Isso parece lógico, certo? Certo, parece lógico. Mas o problema é que esse filtro pode não ser compatível com a lógica original da sua estratégia. Talvez os melhores pontos de reversão em suportes não aconteçam quando o RSI está sobrevendido, mas sim quando ele está em valores médios. O resultado disso é que você reduz ali drasticamente o número de oportunidades sem necessariamente melhorar a qualidade delas. Cara, trade é tão legal, cara. É tipo você, sei lá, mexer num carro pra corrida, sabe? É muito foda, cara. E isso aqui que eu tô passando pra vocês, gente, eu nunca vi em curso nenhum, tá? Nunca vi em curso nenhum, tá bom? Então, guarda no coração aí e tal. Porra, comenta com os outros, compartilha isso aqui, tá? Não é pra vender muita coisa, que o negócio nem custa nada, velho, sacou? Porra, os caras não pagam nem uma cerveja pra poder, né, ter isso aqui. Mas para mais gente ter mais consciência de mercado, tá? Isso é muito importante. Então, gente, no trading é melhor ter uma estratégia simples e coerente do que um Frankenstein cheio de partes incompatíveis. É tipo assim, o Frankenstein quer coçar a orelha, ele mexe o pé esquerdo. Deu para entender? Vamos lá. Então, como saber quando é hora de fazer ajuste na sua estratégia e quando é melhor manter o curso daquilo ali? Isso aí eu sei que vem na sua cabeça. Então, vamos responder isso aí. Essa é uma das decisões mais difíceis no trading. E não existe uma resposta única. Esse é o problema. Mas sim, existem alguns sinais claros que podem te guiar nisso. Bom, vamos lá. Sinais de que sua estratégia precisa de ajustes. 1. Mudança estrutural no mercado. Se houve uma mudança fundamental na forma como o mercado se comporta. Por exemplo, mudanças regulatórias, novos participantes ali dominantes e etc. Tá? 2. Deterioração consistente da performance. Se você observa uma queda gradual e persistente nos resultados ao longo de um período significativo, tá? Não apenas algumas operações, também é um alerta. Tá? 3. Identificação clara de um ponto fraco. Se você consegue identificar precisamente um aspecto ali específico da estratégia que está causando problemas recorrentes, tá bom? Isso também é um sinal. Por outro lado, existem momentos em que a melhor decisão é resistir à tentação de mudar. Durante os drawdowns normais, tá? Toda estratégia vai passar por período de drawdown. Tá? Se o drawdown está dentro dos parâmetros históricos, provavelmente é só uma variância normal. Após poucas operações, né, como a gente discutiu na aula anterior, você precisa de uma amostra estatisticamente significativa antes de tirar qualquer conclusão. Quando o problema é de execução, não de estratégia, muitas vezes o problema não está na estratégia em si, mas na forma como você está executando. Tá? Isso aí eu vi muito, cara, quando eu dei treinamento, porque o pessoal chegava na sala com a parte teórica toda pronta. Né? O pessoal ficava 15 dias só com a parte teórica, sem sala. Tá? A hora que ia colocar em prática, o buraco era muito mais embaixo. Tá? Então, cara, a execução é muito importante. Tá? Você pode ter a estratégia toda na cabeça, o conceito dela, a teoria dela, mas a execução, cara, ela vem com o tempo. Tá? É você fazendo ali. Vamos para um exemplo, então. Imagina que a sua estratégia historicamente tem uma taxa de acerto de 45%. E você está passando por uma sequência de 7 perdas em 10 operações. Isso é motivo para mudar a estratégia? Tempo! Vamos lá. Só que esse Google sabe disso. Não necessariamente. Com uma taxa de acerto de 45%, a probabilidade de ter 7 ou mais perdas em 10 operações é de aproximadamente 13%. Não é comum, mas também
não é extraordinariamente raro. Por outro lado, se você observa que a sua estratégia costumava funcionar bem em mercados de baixa volatilidade, mas consistentemente falha em mercados de alta volatilidade, isso pode indicar a necessidade de um ajuste específico para diferentes regimes de volatilidade. A paciência e a disciplina para manter o curso quando apropriado são tão importantes quanto a flexibilidade para fazer os ajustes quando necessário. Bom, então agora vamos para o ponto central dessa aula, tá? Que é como fazer ajustes inteligentes que preservem a essência da sua estratégia. Cara, eu tô querendo fazer isso aqui, mas não tô conseguindo, que meu ombro tá destruído. Vamos lá. Bom, aqui está uma metodologia em 5 passos para refinar seu setup sem correr o risco de transformar ele num Frankenstein. Vamos lá, primeira coisa. Passo 1. Identifique o problema específico. Como? Antes de você fazer qualquer ajuste, você precisa identificar exatamente qual aspecto da sua estratégia está causando problemas. É a entrada? É o stop? É o alvo? É a gestão? É outra coisa? Você tem que saber falar isso. O erro que eu cometi muito no início era fazer múltiplos ajustes simultaneamente quando enfrentava o problema, tá? Então, o resultado, eu nunca sabia qual ajuste realmente funcionou e qual piorou as coisas. Agora, por exemplo, eu estou bem cheio de dor, né, lado pessoal aqui, no momento em que eu gravo essas aulas. E aí, cara, eu tô pensando o que eu posso fazer. Eu vou no médico, o médico vai receitar alguma coisa, né? Eu também quero fazer a banheira de gelo, né? Eu quero fazer sauna, eu quero melhorar meu sono, então cuidar do ciclo circadiano. Então, cara, tem muita coisa que eu quero fazer, eu não posso sair tudo de uma vez. Eu tenho que ver a melhora em cada coisa. E isso aí é complicado, né? Porque você quer o resultado logo. Então você não tem paciência para poder esperar. Só que se eu não tiver paciência para poder testar coisa a coisa, eu não vou saber o que de fato deu o melhor resultado. Tá? O conjunto pode dar um resultado muito bom. E aí você sabe que sempre tiver assim, aquele conjunto é bom. Mas às vezes, 80% daquele resultado veio de alguma ação específica. Tá? E você precisa saber isso. Eu só dei esse exemplo porque no trade é a mesma coisa. Mas vamos para o passo 2 agora. Formule uma hipótese clara. Uma vez identificado o problema, formule uma hipótese específica sobre como resolvê-lo. Por exemplo, meu stop está muito próximo e eu estou sendo estopado em movimentos normais de mercado. Se eu aumentar o stop para X pontos, manterei a mesma lógica de entrada, mas reduzirei os falsos sinais. Muito simples isso aqui, tá, gente? É só um exemplo, tá bom? Você vai mexer aí de N formas, ok? Passo 3. Teste uma variável de cada vez. Esse é o ponto crucial. Faça apenas um ajuste cada vez, o que eu falei lá no passo 1. Tá? Se você mudar múltiplas variáveis simultaneamente, nunca vai saber qual delas realmente fez a diferença. E vamos lá, pessoal. Isso é ciência básica, tá? Se você quer saber o efeito de uma variável, precisa isolar essa variável e manter todas as outras constantes. E aí nós vamos para o passo 4. Após fazer um ajuste, valide-o tanto com backtests quanto com testes em tempo real, com tamanho reduzido de posição, beleza? E aí, compare os resultados com a versão anterior da estratégia. Você tem para onde voltar. Isso é o que eu falo com todo mundo que aprendeu comigo. Eu falo, cara, você já tem uma base. Então, você quer colocar alguma coisa, quer inventar alguma moda, acha que pode melhorar alguma coisa, vai lá. Mas, cara, você tem que deixar ali um caminho de volta, tá? Porque se deu merda ali, você volta e volta para o básico. Passo 5. Documente tudo. Mantenha um registro detalhado de cada ajuste, a razão por trás dele e os resultados obtidos. Isso cria um histórico evolutivo da sua estratégia que, bicho, será inestimável para refinamentos futuros. Compartilhando aqui da minha própria experiência, eu tinha uma estratégia de reversão em suportes que funcionava muito bem. Tá? Mas aí, cara, eu notei que tinha dias ali de alta volatilidade e eu era estopado com frequência antes do movimento esperado acontecer. Em vez de descartar a estratégia ou adicionar múltiplos filtros, tal, eu fiz um único ajuste. Eu passei a usar um stop baseado em ATR, que eu falei aqui, não sei se foi na aula anterior e tal. O Average True Range. Em vez de um stop fixo que eu usava ali, né? Isso aí ajudou muito, tá? Nos dias de maior volatilidade, o stop ficava mais largo. Então eu diminuía a posição, tá? Para não comprar mais risco.
ok? E nos dias de menor volatilidade, o stop ficava mais estreito e eu podia voltar para a posição ali, para o lote normal. Esse simples ajuste preservou toda a lógica original da estratégia, mas adaptou ali para diferentes condições de mercado. A taxa de acerto, que era de 48%, aumentou para 55%, sem mudar nada na lógica da entrada ou da saída. Bom, e aí vão alguns erros comuns a evitar durante o processo desse refinamento. Bom, o que se deve evitar? Otimizar para o passado recente, né? Que é aquela coisa, você tem um viés ali, né? Que, porra, eu vi isso aqui e tal, enfim, não funciona. Evitar adicionar complexidade sem benefício claro. Cada coisa que você adicionar ali, cara, a sua estratégia, tem que ter um benefício claro. É muito claro que melhorou. Igual o exemplo que eu dei agora. Sacou? Porra, melhorou de 48 para 55, tá? É claro. Tá bom? Fazer ajustes baseados em poucas operações. Tá? Então, já falei, tamanho de amostra é importante. Mudar o núcleo da estratégia em vez de refiná-la. Se você mudar a base fundamental da estratégia, cara, você ferrou tudo. Tá? A estratégia que eu uso hoje, estou gravando isso aqui em 2025, tá? Tem a mesma base do que eu usava em 2017. Cara, né? O chassi ali é o mesmo, velho. Então, cuidado para mudar o núcleo da estratégia. Acho que você deve evitar isso aí também. E não documentar adequadamente os ajustes e seus resultados. Isso também deve ser evitado. Ufa! Então vamos lá, o que a gente aprendeu hoje? O perigo de misturar setups e criar um Frankenstein operacional. Como identificar quando é hora de evoluir e quando é melhor manter. E claro, uma metodologia em 5 passos para refinar seu setup sem perder o seu DNA. Na próxima aula a gente vai falar sobre as métricas que realmente importam para avaliar e melhorar a sua estratégia. Sua tarefa até lá é analisar a sua estratégia atual e identificar um aspecto específico que poderia ser refinado. Formule uma hipótese clara sobre como esse refinamento poderia melhorar os resultados sem mudar a essência da estratégia, pelo amor de Deus. O que a gente fez até agora. No trading, assim como na evolução, as mudanças mais bem-sucedidas não são as mais drásticas, mas sim as mais adaptativas. Aquelas que preservam o que funciona enquanto refinam o que precisa ser melhorado. Nos vemos na próxima aula. Aqui é João Homem e tamo junto nessa jornada.